Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 21 de junho, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 76 ao capítulo 78, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 76, mais um salmo de Asaf, isso. E esse aqui era para ser acompanhado com instrumentos de corda. E ele começa dizendo: Deus é honrado em Judá, grande é o seu nome em Israel. Jerusalém é onde ele habita. Os montes de Sião é o seu lar. Quebrou ali as flechas flamejadas do inimigo, os escudos, as espadas, as armas de guerra. Tu és glorioso e mais majestoso que os montes eternos. Os inimigos mais valentes foram saqueados e jazem no sono da morte. Nenhum guerreiro foi capaz de levantar a mão quando o repreendestes, ó Deus de Jacó. Cavalos e cavaleiros ficaram imóveis. Não é de admirar que sejam tão temidos, que pode permanecer diante de ti quando irrompe a tua ira. Dos céus pronunciaste tua sentença e da terra estremeceu e se calou. Tu te levantastes para julgar, ó Deus, para salvar os oprimidos da terra. A rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu as usas como arma. Faça votos ao Senhor seu Deus e cumpra-os. Todos paguem tributo àquele que deve ser temido, pois ele acaba com o orgulho dos príncipes e os reis da terra o temem. E aí, o 77, que é o outro salmo de Asaf, ele começa já clamando. Clamo ao Senhor, sim, grito bem alto. Quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, eu busquei ao Senhor. Orei a noite toda. Asaf foi uma vigília, de mãos estendidas para o céu. Da minha alma, recusou ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Desfaleço ansioso pela sua ajuda. Tu não me deixas dormir, estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passam, nos dias que passaram, nos anos e nos muitos que faltam e que se foram. À noite relembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender a minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso para comigo? O seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir as suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em tua ira fechou a porta para a compaixão? Pensei, é por causa desta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo o que fizeste, Senhor. Recordo-me das tuas maravilhas no passado. Então, sempre em meus pensamentos, não deixo refletir sobre os poderosos feitos. Teu caminho, ó Deus, são santos. Que deuses poderosos como é o nosso Deus? És o Deus que realiza maravilhas. Mostra o teu poder entre as nações. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e estremeceram, até as profundezas do mar se agitaram. As nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas, os teus relâmpagos riscaram os céus. No redemoinho ouviu-se um estrondo do teu trovão. Os relâmpagos iluminaram o mundo e a terra tremeu e se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu os teus passos. Conduziste o teu povo
como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e de Arão. E aí, nós vamos para o 78, que é o nosso último de hoje, e ele é bem extenso, viu? 78 tem 72 versículos, Ele começa dizendo, é de Asaf também. Ó, meu povo, ouça as minhas instruções e abra os ouvidos para o que eu direi. Pois lhe falei por meio de parábola, ensinando enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos, conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não escondemos estas verdades dos nossos filhos. Contaremos às gerações seguintes os feitos gloriosos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas, pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó e deu a sua lei a Israel. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem os seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse. E ele, por sua vez, ensinarão aos seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus. Não se esqueça dos seus poderosos feitos e obedecer os seus mandamentos. Olhe só a nossa responsabilidade para com a nossa geração. É isso que Asaf está dizendo. Que grandes feitos, as histórias que ouvimos, que conhecemos, que os nossos antepassados transmitiram, isso devemos transmitir às próximas gerações. Ele fala aqui que cada geração deve pôr sua esperança em Deus. E essa esperança vai ser alimentada por aquilo que nós transmitirmos de testemunho, porque ele fala aqui, não esqueça de falar dos seus feitos poderosos e de que é importante obedecer os seus mandamentos. E aí ele continua, assim não serão como seus antepassados teimosos e rebeldes, e infiéis, e que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com a sua lei, esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que lhe tinha mostrado, os milagres que realizara para os seus antepassados. Na planície de Zoar, na terra do Egito, pois ele dividiu o mar e conduziu-os na travessia. Fez águas se erguerem como muralha. Durante o dia, os guiava com uma nuvem, durante a noite, com a luz do fogo. No deserto, partiu rochas para lhe dar água, como a que jorra de um manancial. Das pedras fez brotar riacho e correr água como um rio. Ainda assim, continuaram a pecar contra ele e se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. Puseram Deus à prova em seu coração e exigiram comida de tanto queriam. Chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo: Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. Sim, ele pode bater numa rocha e dela fazer brotar água, mas não é capaz de dar pão e carne ao seu povo. Quando o Senhor os ouviu, se enfureceu. O fogo da sua ira ardeu contra Jacó. Sim, sua ira se levantou contra Israel, pois não creram em Deus, nem confiaram nos seus cuidados. Apesar disso, ele deu ordem às nuvens, abriu as portas do céu, fez chover maná para alimentá-los e deu-lhes pão do céu. Eles comeram o pão dos anjos e receberam a comida à vontade. Ele enviou do céu ventos do leste e por poder guiou o vento do sul. Fez chover carne como se fosse pó. Muitas aves, como a areia da praia. Fez as aves caírem dentro do acampamento ao redor das tendas e o povo comeu à vontade. Ele
atendeu ao desejo deles, mas antes que tivessem satisfeito, enquanto ainda tinham comida na boca, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou seus homens mais fortes, feriu mortalmente os jovens de Israel. Ainda assim continuaram a pecar e não confiaram em Deus, apesar das suas maravilhas. Por isso, reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram, arrependeram-se e levaram Deus a sério. Então, lembraram que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Contudo, foi só da boca para fora. Mentiram para ele com os lábios, pois o coração não era leal a Deus. Não foram fiéis na sua aliança. E, no entanto, ele foi misericordioso. Perdoou seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve sua ira e não enfureceu contra eles, pois se lembrou de que eram simples mortais. Passam como o vento, que não volta mais. Quantas vezes rebelaram-se contra ele no deserto e entristeceram-o naquela terra desolada. Repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Não se recordaram do seu poder, nem do dia em que ele os resgatou dos seus inimigos. Não se lembraram dos sinais que ele fizera no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoar. Ele transformou rios em sangue, para que ninguém bebesse da sua água. Enviou enxame de mosca para devorá-los e rãs para destruí-lo. Entregou as planícies às largatas e a colheita aos gafanhotos e destruiu as videiras com granizo. Entregou o seu gado à chuva de pedras e o seu rebanho aos raios. Lançou sobre ele a sua ira ardente, sua fúria, indignação e hostilidade enviou contra eles. Muitos anjos destruidores. Voltou sua ira contra eles. Não lhes poupou a vida, mas os devastou com a peste. Matou todos os filhos mais velhos do Egito, a flor da juventude na terra de Cã. Mas conduziu o seu povo como um rebanho de ovelhas e os guiou em segurança pelo deserto. Manteve-os salvo e não tiveram medo, mas cobriu os seus inimigos e levou o povo até a fronteira de uma terra santa, região montanhosa para eles que conquistou. Diante deles expulsou as nações, repartiu entre eles a sua herança e estabeleceu tribos de Israel em seus lugares. Ainda assim, continuaram por à prova o Deus Altíssimo e a se rebelar contra ele. Não obedeceram os seus preceitos, voltaram atrás e foram infiéis como seus antepassados. Mostraram-se indignos de confiança, com um arco defeituoso. Provocaram a ira do Deus ao construir altares para outros deuses. Com seus ídolos despertaram neles ciúmes. Quando Deus os ouviu, se enfureceu. Rejeitou por completo Israel. Abandonou a habitação de Siló e o tabernáculo onde vivia no meio do povo. Deixou que a arca e o seu poder fosse capturado. Entregou sua glória nas mãos dos inimigos. Permitiu que o seu povo fosse morto à espada, pois se enfureceu com ele sua propriedade. Os jovens foram consumidos pelo fogo. As moças não puderam entoar canções de núpcia. Os sacerdotes foram mortos à espada. As viúvas não puderam lamentar os seus mortos. Então o Senhor se levantou, como de um sono, como um guerreiro que desperta da embriaguez. Fez os inimigos recuarem e os entregou à vergonha para sempre. Rejeitou, porém, os descendentes de José e não acolheu a tribo de Efraim. Antes, escolheu a tribo de Judá
o monte de Sião que ele amou. Ali construiu o santuário, alto como os céus, firme e duradouro como a terra. Escolheu Davi seu servo e dos currais o chamou. Tirou do pastoreio de ovelhas e cordeiros e o tornou pastor dos descendentes de Jacó, o povo a quem Deus pertence, Israel. Com o coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. Que coisa mais linda é este Salmo de Asaf. Ele soa como uma poesia, falando, de toda a história de Israel, uma retrospectiva, tudo para mostrar a fidelidade e o cuidado de Deus. E que a raça humana é má na sua essência. Por isso, todos os dias eu e você precisamos nos render ao Senhor, reconhecer o nosso pecado, que nos afasta de Deus, para que todos os dias possamos caminhar ao altar, e sermos aceitos. Através do arrependimento, os nossos pecados são perdoados quando o confessamos, conforme 1 João 1:9. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Que coisa maravilhosa, não é? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Sabemos que somos pecadores e que carecemos todos os dias da Tua misericórdia, do Teu amor. Obrigada por nos resgatar. Obrigada por estender as Tuas mãos. Obrigada por nos dar a oportunidade de nos achegarmos a Ti. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.